Tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio aí para mais uma aula e hoje falaremos sobre a curva ABC para classificação dos estoques, inventário e sistemas de controle dos materiais, né? Então, só fazer algumas pontuações do que é o conceito da curva ABC, certo? Eu já falei sobre isso anteriormente em outros vídeos, mas é um método criado por Vilfredo Pareto, né? Vilfredo Pareto, ele criou esse método, conhecido também como regra 80-20, né? Isso lá no final do século XVIII, lá na Itália, onde ele fez alguns estudos e percebeu que 80% da riqueza da população estava acumulada em apenas 20% da população, ou seja, 20% das pessoas tendo 80% da riqueza, né, do país. Depois, esse método foi utilizado nas grandes guerras, né, onde se percebeu que aproximadamente também relacionado ao valor dos estoques, em poucos itens do estoque estavam concentrados muito do dinheiro investido no estoque, certo? Então, esse modelo de Pareto, que era aplicado para análises financeiras, começou a ser aplicado para a gestão de estoques, beleza? Vamos lá então. Basicamente, esse modelo classifica os itens em itens A, B e C. Os itens A normalmente são 20% em quantidade dos itens que estão em estoque e representam 80% do valor concentrado dentro do estoque da empresa. Então, os itens A são poucos itens que representam uma grande parcela do investimento financeiro dessa organização. Os itens B, né, são normalmente 30% dos itens, que representam 15% do valor do estoque da organização. E os itens C, normalmente são 50% dos itens, que representam apenas 5% do valor do meu estoque. A empresa pode, de repente, fazer algumas alterações desse parâmetro, nesse número, mas o padrão, né, encontrado na literatura é esta classificação aqui, né? Então a gente vê que poucos itens do nosso estoque representam muito em valor, ou seja, às vezes eu tenho uma equipe pequena de conferentes, de analistas de estoques, e eu tenho que concentrar o tempo que eu tenho disponível e a mão de obra que eu tenho disponível para resolver os problemas rapidamente. Então aqui, se eu resolver o problema de extravio, de avaria, de erros no inventário em apenas 20% dos meus itens, financeiramente eu resolverei 80% dos problemas do meu estoque. Então eu vou concentrar a minha energia, a minha equipe de conferentes, a minha equipe de empilhadores, primeiramente para resolver os problemas dos itens A. Não que os itens B e C são menos importantes, mas para mim ter um resultado financeiro rápido, eu resolvo o problema dos itens A. Aí depois eu vou para os itens B e posteriormente os itens C. Com essa classificação também eu posso dimensionar o modelo de inventário a ser aplicado na minha empresa. O inventário, só para a gente lembrar, é a contagem física do nosso estoque para poder comparar com os registros. Ou seja, eu vou pegar os registros que eu tenho do meu estoque, isso às vezes em papéis, tabelas, fichas, e hoje é bem comum isso estar no sistema, é o estoque chamado de estoque virtual. Vou fazer a contagem física para ver o que efetivamente eu tenho ali no chão, né? E fazer essa comparação entre estoque físico e registros, estoque virtual. Com a classificação ABC, eu consigo determinar essa periodicidade, né? Para os itens classificados como A, eu posso fazer um inventário diário ou semanal, pois são itens que representam um valor financeiro alto. Ou seja, se eu tiver problema nesse estoque, no inventário dos itens A, se tiver furo de estoque, eu vou perder muito dinheiro. Então, como é o item com um valor um pouco mais elevado, faço um inventário mais frequente. Os itens B, eu posso fazer um inventário quinzenal e os itens C,
eu posso fazer o inventário mensal, né? Mas eu vou fazer depois uma aula específica sobre inventário, então vamos logo para a curva ABC. Então, eu já falei aqui dessa classificação, né? Como fazer a curva ABC? Eu tenho que ter a relação dos itens a serem classificados, eu vou ter que ter o valor unitário de cada item e a quantidade existente em estoque de cada item. Eu vou ter que calcular o valor total de cada item, certo? Feito esse cálculo do valor total de cada item, eu vou ter que reordenar esses itens em ordem decrescente, ou seja, o item com o maior valor total será o primeiro item da minha lista para realizar a classificação, e o item com o menor valor total será o último item. Então, reordenar em ordem decrescente do maior valor para o menor. Depois eu calculo o percentual do valor total de cada item em relação ao valor total do meu estoque. Isso textualmente é um pouco complexo, vamos ver isso aplicando, né? Então aqui, ó, usando como exemplo o exercício 3, né, pedindo para fazer a classificação ABC, considerando os itens A com 80% do custo total, os itens B, itens que têm 15% do custo total, e os itens C, os itens que têm 5% do custo total. Aqui eu tenho a relação dos itens, né? Eu não estou com o nome do item, aqui eu tenho pelo código do item dentro da minha empresa, o custo unitário de cada item e a quantidade que eu tenho de cada um desses itens no meu estoque. Vamos para a classificação então. Vou resolver no próximo slide. Ó. Eu vou criar, né, a minha tabelinha com essa relação, descrição do item, custo unitário e quantidade. Primeira etapa, como eu falei anteriormente, é calcular o valor total de cada item, que nada mais é do que a multiplicação do custo unitário pela quantidade que eu tenho em estoque. R$ 4,50 que custa cada unidade, vezes 23 mil unidades que eu tenho do item P13. Eu vou ter lá R$ 103.500. Do segundo item, mesmo cálculo, multiplicação, né? Então, R$ 22,00 vezes 2.500 unidades, 55 mil. E faço isso até o último item, ó. Faço a multiplicação item a item da quantidade vezes o valor unitário. Então, vou fazendo essa multiplicação e vou ter o valor de cada item, né? Esse valor acumulado, valor total de cada item no meu estoque. Beleza. Segunda etapa lá, eu teria que reordenar esses itens do item com o maior valor total, sendo o primeiro item, até o item com o menor valor total, né? Fazer a reordenação em ordem decrescente. Aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu já coloquei de propósito itens que o valor já ficou reordenado. Ó. Então aqui eu tenho o maior valor, segundo maior valor, terceiro maior valor, até o item com menor valor. Se isso não estivesse nesse formato, eu teria apenas que reordenar, né? Se eu tivesse esses valores aqui, ou por exemplo, se esse maior valor estivesse aqui embaixo, num item que estivesse por último na minha lista, teria que reordenar em ordem decrescente, né? Mas aqui para o vídeo ficar um pouco mais curto, eu já coloquei isso de propósito. Então já está ordenado em ordem decrescente, do maior valor até o menor valor. Próxima coluna é o valor acumulado. Esse valor acumulado, eu vou ter que ir acumulando esses valores para saber quais itens acumulados representam 80% do valor total de estoque. Né? Então, como é que eu faço isso? Ó? O primeiro valor acumulado, eu vou repetir o maior valor total, porque eu não tenho como acumular ele com ninguém ainda. Então, eu repito, 103.500. O segundo valor acumulado aqui, eu vou pegar o item com o valor acumulado anterior, mais o valor da linha que eu estou analisando. Ó. Então, vai ser os 103 mil mais os 55 mil, certo? Isso eu vou ter 158.500.
Beleza, eu acumulei, ó, o valor do primeiro item com o valor do segundo. Próximo valor acumulado, ó, tá aqui. Eu vou pegar o último valor acumulado somado, que é os 158.500, mais o valor do item da linha que eu estou analisando. 158.500 mais 30.240. Isso eu vou ter um resultado de R$ 188.740. Eu vou fazer isso até o último item, né? Então, valor acumulado é o valor acumulado anterior mais o valor total do item da linha analisada, né? Então, aqui, ó, para esse caso dessa linha, R$ 188.740 mais R$ 12.000 do item dessa linha analisada. 200.740. Da próxima linha, ó, valor acumulado anterior mais o valor total do item analisado. Teremos R$ 207.775. Isso eu vou fazer até o último item, né? Até chegar aqui embaixo, esse processo. Então eu vou dar uma acelerada aqui para ganharmos tempo no vídeo, para não ficar muito longo. Fui fazendo esse processo em todos os itens. Lá no último item, nós teremos o valor total do nosso estoque, ó, com base em todos os itens que temos no nosso estoque, a quantidade de cada item e o valor unitário de cada item. Fazendo esse cálculo aqui, automaticamente eu tenho o valor total. É claro que isso no Excel é muito mais prático e no software de gestão que a empresa tem também. Só que como algumas empresas não têm isso implantado, então você vai pegar e vai aplicar isso no Excel. Para isso você tem que entender quais as fórmulas utilizadas. Primeiro, uma multiplicação, depois a reordenação em ordem decrescente, depois o cálculo do valor acumulado. Próxima etapa, calcular o percentual sobre o valor total acumulado. Ou seja, quanto este valor acumulado da linha analisada representa em relação ao valor total do meu estoque que está aqui embaixo, ó, que a gente já calculou automaticamente. Como que eu farei isso? Eu pegarei o valor da linha analisada, ó, está aqui, 103.500, e dividirei pelo total do valor do meu estoque. Para transformar em percentual, eu multiplico por 100. Isso, como eu falei também no Excel, você já pode automatizar, né? Na própria linha, na própria célula, você vai selecionar o formato de percentual. Então, aqui, ó, é 103.000 dividido por 249.095, onde eu terei, multiplicando por 100, 41,55%, né? Porque R$ 103.500 dividido por R$ 249.095, eu terei 0,41555, né? Uma dízima. Arredondando aqui duas casas após a vírgula, multiplicando por 100, eu terei 41,51%. Percentual sobre o valor acumulado da próxima linha analisada. Mesmo processo, 158.500 dividido por R$ 249.095. Terei 63,63%, certo? Próxima linha analisada aqui, ó, R$ 188.740 dividido por R$ 249.095. Terei 75,77. Próximo item, R$ 200.740 dividido por R$ 249.095. Multiplicando por 100, eu teria 80,59%. Vamos para mais um aqui para fechar essa coluna. R$ 207.740
R$ 775 dividido por R$ 249.095, multiplicando por 100, eu tenho 83,41. E faço esse processo linha a linha, né? Vou dar uma adiantada aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Para não ficar cansativo também. Opa! Então, ó, fazendo o cálculo em todas as linhas analisadas, ó, eu vou chegar aqui ao 100%, né? Porque aqui eu vou ter o total do meu estoque dividido pelo mesmo valor. Beleza. E agora eu vou fazer a classificação. Quem é A, quem é B, quem é C, né? Classificação essa que pode me ajudar a determinar a periodicidade da realização de inventário. Para os itens A, vou fazer inventário com maior frequência, porque são itens em que se eu tiver furo de estoque, avaria ou extravio, eu vou perder muito dinheiro. Itens B, eu posso fazer semanal ou quinzenal. E os itens C, eu posso fazer um inventário mensal. E isso também pode me ajudar a dimensionar o processo de armazenagem e endereçamento de materiais, certo? Os itens A, eu tenho que deixar eles em uma área mais segura, em uma área com mais visibilidade, onde as pessoas responsáveis pelo armazém estarão sempre vendo. Porque, como eu disse, são itens que, se forem extraviados, avariados, a perda da empresa é muito grande. Então, nossa última coluninha aqui, ó, classificação dos itens. O parâmetro falado anteriormente é o quê? Os itens A representam 80% do valor do estoque, os itens B 15% e os itens C 5%. Então, ó, onde está a linha de corte aqui do meu 80%, né? Todos os itens até 80% são os itens A. Dificilmente vai dar um número redondo aqui, né? O mais perto do 80% que eu tenho é o 80,59, certo? Então a minha linha de corte para os itens A está aqui, ó. Todos os itens antes do 80,59 são os itens A, os itens mais caros do meu estoque, né? Então, ó, primeiro item, 41,55% é A, 63,63% A. O item que representa 75,77% é A. E o quarto item, 80,59% é A. Ou seja, apenas 4 itens do meu estoque representam 80% do valor que eu tenho lá dentro. Se eu resolver o problema desses 4 itens, isso em relação à avaria, a extravio, enfim, a vencimento, se forem materiais perecíveis, eu vou estar resolvendo 80% dos meus problemas financeiros relacionados a estoque. De repente eu concentro a minha equipe toda para resolver problemas de estoque, eles ficam aqui resolvendo desse monte de itens aqui, ó. Só que isso representa apenas 20% do que eu tenho no meu estoque em dinheiro. Ou seja, se eu quero um resultado financeiro mais rápido, eu tenho que resolver primeiro o problema dos itens A. Espero que isso fique claro, pessoal. Depois os itens B, que representam 15% em valor do meu estoque. Como eu vou achar esses 15%? Se os itens A são 80%, os itens B são os itens que, contando daqui, ó, da minha linha de corte, representam 15%, ou seja, de 80 até 95, né? 80 mais 15, 95. A minha linha de corte, ó, eu chegando aqui, ó, eu tenho 94,99 e 95,96. O pessoal acaba ficando confuso às vezes aqui. Onde é a minha linha de corte do B? É aqui ou aqui? A literatura orienta a fazermos a linha de corte no item mais próximo do parâmetro. Quem está mais próximo de 95 aqui, ó? 94,99, falta 0,1%. 95,96 passaram 0,96%. Então, o item mais próximo do 95 é aqui, ó, 94,99. Então, a minha linha de corte para os itens B é aqui. Então, ó, esse item é B, esse item B, esse item B, esse item B, este B e esse também é B. Ou seja, depois que eu resolver o problema dos meus itens A,
Aí eu vou atacar os itens B. Eu resolvendo os problemas dessa parte aqui do meu estoque, ó, mais ou menos metade dos meus itens, financeiramente eu resolvo 95% dos meus problemas financeiros, certo? O chefe, né, superior vai ficar bem feliz, né, você concentrando a sua equipe e dimensionando da forma certa, né? E os itens C são 5% dos itens do valor do meu estoque, né? Ou seja, tudo que passar de 95, depois da minha lei de corte, são os itens C, ó. Então, aqui, ó. C, 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 C. Então, de repente, eu coloco lá os meus conferentes para resolverem o meu problema de estoque, né? Fiz o inventário, vi que eu estou com bastante problema e bastante dinheiro perdido por itens vencidos, avariados, estragados, enfim. Aí eu coloco a minha equipe lá para resolver isso. Só que os meus conferentes, se eles não tiverem a relação dos itens, de repente eles podem ir começando por esses itens aqui, ó. Perder 1, 2 dias resolvendo os problemas desses itens, né? Que são aqui 2, 4, 6, 8, 10 itens, metade do meu estoque. Eles resolvem o problema de metade do meu estoque, só que financeiramente apenas 5% do meu prejuízo foi resolvido. Então, se eu resolver primeiro os itens A, eu resolverei 80% dos meus problemas financeiros. Posteriormente, resolvendo o dos itens B, 95%. E depois eu ataco os itens C, né? Normalmente nossas equipes são enxutas, temos que fazer mais com menos. A classificação ABC, que é um modelo muito simples, te ajuda nisso. E como eu falei, também ajuda a dimensionar a armazenagem, aonde eu vou colocar cada item. Itens A, itens mais caros, com maior valor financeiro, em áreas mais seguras, com mais visibilidade, onde eu tenho câmera no armazém. Itens B, né, itens de média importância, dimensiono no melhor lugar. E os itens C, eu posso ter um pouco menos de preocupação, né? Não que eu não vá me preocupar, mas primeiro eu resolvo meus problemas aqui, certo? Aqui é o passo a passo, né, do que eu fiz ali atrás.